E aí galera, tudo bom? Boa noite aí, muito prazer estar aqui com vocês. Mais um aulão aqui, mais uma aula de administração de materiais. Agora a gente vai ver classificação de materiais, tema bem bacana, cai bastante em prova, então fique esperto aqui, que hoje a gente vai entrar cirúrgico no que costuma cair, no que você precisa levar para a tua prova, para não cair nas cascas de banana. Deixa eu dar boa noite aí para a galera que já está aqui. Garimpeira de concurso, Cléia Coelho, Maria José, Sara Regia, Estudos, Luca Araújo. Tudo bom, galera? Natália Regia, Felipe, José Fer, Alisson, Juliana Correia, Cléia Coelho, Elizabeth Silva, Alisson Clay, Marli Nunes, Paulo Henrique, Thiago Dias. Tudo bom, galera? Tudo bem? Hoje agora no meu novo esqueminha aqui. Me digam aí se o som tá legal, se a imagem tá boa. Tô aos poucos importando meus antigos aparelhos lá do Rio de Janeiro aqui para Brasília. Na quarentena eu tava quebrando o galho com o que dava, mas acho que agora vai dar uma boa melhorada aí. Pelo menos a câmera é bem melhor. Tudo bom, galera? Marta Lomono falando que tá travando um pouco. É a internet que é uma desgraça aqui em casa. Recife, Maria José já de cara aí. Patrícia Santos, Maiara, Alan, Jonathan, Rosilene. Tudo bom, galera? Ingrid Gomes, como é que você tá, Ingrid? Manuela Paiva. Vamos que vamos, galera. Daniel Lima dizendo que já tá com o meu livro. Olha aqui meu livro. Deixa eu pegar meu livro, rapaz. O pessoal fala do meu livro o tempo todo. Deixa eu achar um aqui, ó, aqui, ó. Pronto. Achei um aqui. Livrozinho de administração de recursos materiais. Em breve vou lançar também meu curso aí pro pessoal que me pediu, que meu livro já tá fora do prelo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Pessoal de Macapá, rapaz, Fabiane, Porto Velho, Rondônia. Show de bola, galera. Prazerzão estar com vocês aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vocês vão curtir demais. Pessoal, como eu estava falando, hoje o tema é classificação de materiais. A aula é um pouquinho maior do que a primeira aula, um pouco mais de matéria. Então eu vou fazer aquela aula padrão de teoria. Aula falando sobre a matéria e resolvendo algumas questões, que eu sei que é assim que vocês aprendem, sem enrolação, para vocês irem checando se vocês estão pegando o negócio e se realmente vocês vão pegando o jeito que costuma ser cobrado. E muitas vezes a gente vai falando a matéria, mas chega lá na hora da prova, cai um negócio que era diferente do que você estava imaginando. Então é bom a gente ir resolvendo questão, que aí você vai percebendo a maneira que isso costuma ser cobrado, cada tema. Show de bola, galera? Vamos que vamos. Vamos começar aqui. Vou voltar aqui, deixa eu jogar aqui na tela para a gente começar a fazer o nosso estudo aqui. Vamos que vamos aqui, deixa eu tocar o barco. Começar a falar aqui de classificação de materiais. Deixa eu me jogar aqui embaixo, pequenininho, para vocês me verem. Pessoal, quando você está administrando uma organização, quando você está administrando o estoque ali, os materiais de uma organização, você precisa entender o que você tem ali no teu estoque, você precisa entender o que você precisa comprar. Quando o estoque é pequenininho, né, imagina você comprando os itens que você precisa para a tua casa. Você bate o olho ali, você vê que está faltando arroz, que está faltando feijão, que a carne ali já está no mais ou menos. Então você bate o olho às vezes ali e você já sabe o que você precisa comprar no supermercado. Uma empresa, o estoque é muito maior, as necessidades são muito maiores, não dá mais para bater o olho e saber o que tem ali. Para isso a gente tem que classificar os materiais, ou seja, saber onde você vai guardar tal material, que tipo de material estraga, o que a gente chama de perecível, né? Que tem, por exemplo, você não pode deixar na temperatura mais alta, você não pode ter ali contato com a água. Daqui a pouco a gente vai explicar isso um pouco melhor. Mas, de qualquer maneira, o que você precisa entender é que a gente classifica para a gente saber qual é o tratamento que a gente vai dar para cada material. Ou seja, a classificação é o processo de você agrupar, que a gente chama de aglutinação, por características semelhantes. Aí você vai perguntar, que características essas? Pode ser, por exemplo, de acordo com o peso do material, de acordo, por exemplo, com o uso que você vai dar para esse material, a dimensão, o tamanho do material, o tipo, a forma e inúmeras características
que você possa ter semelhante. Ou seja, olha, eu não vou guardar esse aqui pesadão com o levinho, que vai amassar, vai quebrar o levinho. Essas coisas assim que a gente vai se preocupar, ou seja, qual é o tratamento que você vai dar para cada material. Ou seja, na hora que a gente classifica, facilita o controle e a utilização dos materiais que a gente tem ali na organização, tá? Porque, obviamente, tem materiais que são perigosos e outros não, outros que são perecíveis e outros não, outros que são mais fáceis da gente transportar e outros não. Então, para isso, a gente vai classificar. Então, daqui a pouquinho eu vou explicando melhor o que é a classificação, mas vamos cair primeiro, e aí você, se está caindo agora, nunca viu uma aula minha, já fica esperto que o que eu faço? Eu vou dando bizu. Estou há mais de 10 anos nesse mercado, eu sei o que costuma cair, pessoal. O que costuma cair eu vou marcando com um asteriscozinho aqui. Tá? Vou mostrar para vocês. Olha, isso aqui cai em prova bastante. Tá? Então, um dos tópicos que cai bastante são esses atributos para classificação de materiais. Tá? O que significa isso, gente? Quando você vai escolher um sistema de classificação, ou seja, um sistema para você classificar todos os tipos de material que você tem dentro da tua organização, você tem esses 3 atributos. Para lembrar, muito aluno faz esse ou AFP ou FAP, para depois você lembrar na prova. E o que é isso, gente? A abrangência é o seguinte, fácil de você, em vez de tentar decorar, pessoal, deixa eu vir para mim aqui. Em vez de tentar decorar, você tem que entender. Tentar decorar, vai chegar na hora da prova, tu vai esquecer, vai ficar pensando, rapaz, eu já vi esse treco em algum lugar. Então tenta entender antes de você tentar memorizar, tá? Primeira coisa é o seguinte, é a abrangência. Você precisa de um sistema de classificação que englobe todos os materiais que você tem hoje e pode ter no futuro. Então tem que ser um sistema abrangente, significa o quê? Que engloba tudo, que abraça tudo, ou seja, qualquer material que entrar ali no teu estoque, mesmo que você nunca tenha pensado em comprar, você tem que ter condição de classificar. Imagina a situação de você estar trabalhando ali na empresa, no estoque dela, e o teu chefe resolve comprar, por exemplo, máscara. Olha a situação aqui. Máscara essa, quem tinha máscara em casa? Que empresa, tirando uma empresa que trabalhava com parte hospitalar, tinha máscara estocada? Não tinha, né? Muito provavelmente. Hoje quase todo mundo compra e estoca máscara, álcool em gel, essas coisas. Materiais que muito provavelmente a maior parte das empresas nunca pensou em comprar, em estocar. Você não pode virar para o teu chefe e falar, ih, chefe, não dá para comprar isso não, porque o sistema aqui de classificação não dá para incluir esse... Não tem condição de fazer isso. Ou seja, o teu sistema de classificação tem que ser abrangente. Entendeu a situação? Então vamos voltar aqui para a tela. Tem que ser abrangente. Tem que ser o quê? Flexível. O que significa flexibilidade, pessoal? Opa, deixa eu vir aqui. Tem que ser flexível, ou seja, tem que ser um sistema que mudou o mundo, eu tenho como adaptar, tem que ser maleável. Então, assim, vamos imaginar, por exemplo, que tem uma tecnologia nova, eu tenho que ter um sistema que pode se alterar, pode ser alterado para que eu utilize essa tecnologia nova. Tá? Então, um sistema deve ser flexível também para facilitar a comunicação entre vários tipos de classificação. Ou seja, a flexibilidade significa o seguinte, o mundo vai mudando, a situação vai mudando, os contextos, os materiais, as tecnologias vão mudando e esse sistema de classificação tem que evoluir, tem que mudar junto. E por fim, o sistema tem que ser prático. Aqui tem um termo até que cai mais até do que a praticidade, que é a simplicidade, pessoal. Simplicidade, ou seja, o sistema de classificação tem que ser simples. Alguém ali que não tem um PhD em Harvard tem que chegar ali e rapidamente entender como é que ele funciona, aprender rapidamente a trabalhar com ele. Ou seja, ele tem que ser prático para que todo mundo entenda, que todo mundo consiga trabalhar com ele. Show de bola? Então, lembrando aqui, abrangência, englobar tudo, flexibilidade, ele ser maleável, ser adaptável, estar sempre atualizado
E a praticidade, ele ser simples, ser prático, ser fácil de você lidar com ele. Tranquilo isso aqui, né? Então, vamos tocar o barco aqui, vamos ver como isso é cobrado em prova, pessoal, que é para isso que a gente está aqui. Vamos lá. Classificar materiais é um ato de agrupá-los segundo a forma, a dimensão, o peso e o tipo, respeitando a sua natureza e eliminando-se qualquer confusão. Então, pessoal, classificar, o que a gente falou? É um jeito de aglutinar, que a banca aqui falou, agrupar, mas é a mesma coisa, ou seja, juntar o pequenininho com o pequenininho, o perigoso fica separado ali do que não é perigoso, o perecível você tem que dar um tratamento, ou seja, você vai juntar de acordo ou com a forma, ou com a dimensão, ou com o peso, ou com o tipo, para você dar um tratamento diferente, não confundir um com o outro, tá? Respeitar a sua natureza e não ter confusão. Por isso o gabarito é questão certa, pessoal. Gabarito questão certa, show de bola. Vamos para mais uma aqui. Em relação aos atributos para a classificação de materiais, assinale a alternativa correta. Deixa eu me jogar aqui. Pessoal, tranquilo isso aqui. Muita questão vai cobrar essa decorebinha. Você só lembrar quais são os atributos, às vezes você já mata a questão, tá? Então vamos lá. Tem criatividade, gente? Lembra que AFP ou muita gente chama aqui de FAP. FAP, para lembrar depois na hora da prova. Flexibilidade, abrangência e praticidade. Então não tem inovação, não tem aqui flexibilidade, tem, né? Tem mudança? Não, não tem mudança. Já dá pra gente quebrar aqui. Também não tem estratégia. Letra C, abrangência, beleza. Criatividade também não tem. Inovação não tem. Letra D é o nosso gabarito aqui. Show de bola, letra D. Muito bacana. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Questão do MPOG aqui em analista. Deixa eu voltar aqui para a tela. A abrangência, um atributo para classificação de materiais, consiste nos modos direto e simples de classificar os materiais. Pessoal, abrangência é simplicidade? Não, não é simplicidade. Abrangência é você englobar todos os materiais. É você conseguir incorporar todos os materiais que você precisa incorporar. O que é o modo direto e simples de classificar? É a praticidade. Então vamos voltar aqui para a tela. Aqui seria a praticidade, né? Então vamos lá. Opa! Praticidade, então gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada, galera. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a telinha, vamos para o próximo tópico nosso aqui. Vamos falar sobre as diversos tipos de classificação. E, como sempre, eu vou apontando aqui os mais cobrados, tá, pessoal? Os mais cobrados. Então, vamos lá. Próximo aqui, primeiro, na verdade, né, que é a classificação por tipo de demanda, gente. Por tipo de demanda. Muito simples aqui, tá? Material de estoque e material não de estoque ou de não estoque, tá? Basicamente, tem material que você vai... Deixa eu vir para mim aqui. Tem material que você vai comprar e vai acompanhar e está sempre precisando. É o que a gente chama de material de estoque. E tem material que você não vai estocar. Aí você vai me perguntar, por que, Rodrigo? Por que tu não vai estocar aquele material? Ou porque você precisa uma vez na vida ou na morte, ou porque você não tem previsão naquele momento de consumir, porque ele é perecível, ou porque ele é caro, ou seja, por algum motivo você decide que, olha, isso aqui eu não vou estocar. Aí você vai me perguntar também, mas você ter estoque não é uma segurança? É uma segurança, só que você ter estoque, gente, é dinheiro investido. Se você tem muito estoque de coisa que você não vai usar, o que você está fazendo? Você está gastando dinheiro inutilmente. Você está sendo pouco eficiente. Então, a gente vai manter em estoque, em geral, aqueles produtos que a gente tem demanda contínua, que a gente está sempre consumindo, tá? E muito autor fala que esse tipo de material, material de estoque, é um material que você tem
o ressuprimento automático, ou seja, vai gastando, vai consumindo, tá? E aqui eu vou te falar para você lembrar de você trabalhar numa empresa grande, tá? Por quê? Porque você está trabalhando numa empresa grande, você está trabalhando com, às vezes, milhares de itens. O gestor de estoque, ele não vai ficar calculando item a item, indo no estoque item a item. Isso já tem um sistema automatizado de ressuprimento. Ou seja, vai caindo no sistema ali o estoque, já lança o pedido de compra. Por quê? Porque sabe, às vezes, o tempo que leva para chegar, o tempo que o fornecedor entrega, tempo, ou seja, inúmeras coisas que a gente vai ver mais para frente na hora que a gente for ver gestão de estoques, mas para você entender por que tem material que a gente estoca e tem material que a gente não estoca. Show de bola? Deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos que vamos. Galera, então tem material estoque, material de não estoque. Bem tranquilo isso aqui, né? Tenho certeza que não foi problemático. Vamos ver agora a classificação quanto à aplicação. Esse aqui, pessoal, já fica esperto porque cai um pouquinho mais isso aqui. Fica esperto aqui. Vamos que vamos. Primeiro aqui é matéria-prima. Eu tenho certeza absoluta que tu já ouviu isso em algum lugar. Matéria-prima, muita gente fala sobre isso, até em aula de história, geografia. Né, falar que o Brasil era um exportador de matéria-prima. O que diabo é matéria-prima, gente? Matéria-prima é aquele material de entrada. Deixa eu falar aqui. É um material de entrada no processo produtivo. Então, por exemplo, o material de entrada, por exemplo, você vai fazer cachaça, um dos materiais de entrada é o quê? É a cana-de-açúcar. Você vai fazer vidro, o material de entrada é areia. Você vai fazer uma roupa, você tem ali o tecido, o fio, a linha. Ou seja, é aquele material ainda não trabalhado, normalmente material básico, como a gente chama, né? Madeira, tinta e por aí vai. Aonde você vai depois trabalhar ali no teu processo produtivo para virar o teu produto, tá? Então vamos voltar aqui para a tela. A matéria-prima, então, é aquele material que está sendo introduzido, está entrando ali no processo produtivo, tá? Depois você tem o material em processamento. Material em processamento, pessoal, é o material que você já está trabalhando com ele, ou seja, você já começou o processo produtivo, já incorporou ele na elaboração do teu produto final. Então, por exemplo, você está fazendo televisão, um resistor, né, que você já começou a montar, é um material em processamento. Continua ali no processo produtivo, você tem o que a gente chama de material semi-acabado, tá? É um material que já está numa etapa intermediária de acabamento, já está mais adiantado. Ou seja, usando um outro exemplo, o pneu do automóvel. Ou seja, o pneu do automóvel já é algo que, digamos assim, está um pouco mais avançado que um resistor, né? Você vai utilizar ele na produção de um carro. Vamos avançar aqui. Depois você tem os materiais acabados, também chamados de componentes. São já peças já acabadas esperando você introduzir ali no produto final. Por exemplo, o painel de um automóvel, né? Seria um material acabado. E o produto acabado, ou seja, o produto final que você vai vender para o sujeito, no caso, o próprio automóvel, tá? Então, pessoal, você tem todos esses estágios. E por fim, esse aqui, vou fazer o adendo aqui, porque esse aqui, em geral, não é um material que está no processo produtivo, ou seja, toda organização, seja ela produtora de um bem ou principalmente de serviço, vai ter isso aqui, ou seja, material auxiliar de manutenção. E fique esperto porque no setor público, vou botar aqui, no setor público, isso já foi questão de prova, é o mais importante. Ou seja, é aquele material, por exemplo, material de limpeza, papel, toner de impressora, tudo isso é um material auxiliar e de manutenção. Você, numa empresa, numa agência de propaganda, numa agência de, sei lá, de viagens, você vai ter esse material. Vai ter numa indústria também? Também vai ter numa indústria. Mas isso não incorpora no produto final, tá?
é um que a gente chamaria de material que é utilizado no processo meio ali, não no processo finalístico. Então, seguindo a lógica aqui do processo produtivo, a gente tem o quê? Entra matéria-prima, material em processamento, semi-acabado, acabado e o produto acabado. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, mas o que costuma cair? Olha, o que mais cai aqui é esse negocinho aqui, matéria-prima, tá? Por incrível que pareça. O que mais cai aqui é a matéria-prima. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questõezinhas aqui, vamos ver como isso pode cair. Os materiais processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa são denominados matérias-primas. Pessoal, matéria-prima é material processado? Não, não é. Matéria-prima é aquele material que ainda está entrando ali na organização, né? Então, matéria-prima não foi ainda processada nas diversas seções que compõem o processo produtivo. Concorda comigo? Por isso o gabarito é questão errada. Vamos para mais uma aqui. Vamos lá. Os insumos e os materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa são classificados como? Outra questãozinha aqui que trata de matéria-prima. Repara aqui, ó, os insumos ou materiais básicos que ingressam no processo produtivo, ou seja, estão entrando. O que entra no processo produtivo? É a matéria-prima. Material semi-acabado já está no meio do processo lá. Material em processamento igual. Produto final é o produto final, né? O próprio nome já diz, o produto pronto, acabado ali para entregar para o cliente. Componente também já está no meio do processo produtivo. Por isso, o gabarito é mesmo matéria-prima, pessoal. Matéria-prima, show de bola. Vamos ver mais um tópico aqui. Produto classificado de acordo com a perecibilidade. O que é perecibilidade, gente? É o produto estragar, perder as suas características físicas ali, químicas, apodrecer. Minha mulher, por exemplo, rapaz, deixa eu ver aqui. Minha mulher, por exemplo, passou um dia da data de validade, foi pro lixo, velho. Eu já vi assim, não, mulher, tá funcionando, isso é sal não estraga, não, passou da data, joga fora. Tem muita gente que assim, na empresa com certeza é assim. Passou da data de validade, finalizou, joga fora. Ou seja, muitas vezes, antes até do prazo de validade, aquele produto se estraga, perde ali as suas características. Por quê? Porque não foi bem acondicionado, guardaram no lugar errado, choveu em cima, deu umidade, misturou com outro. Pode acontecer inúmeras situações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Todas as características que pode acontecer de errado para o teu produto perder ali as suas características, perecer, apodrecer, ou seja, perder ali a utilização, a utilidade dele para você. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ou seja, material perecível é aquele que perde as suas características físicas ou químicas, tá? O caso, por exemplo, um que estraga, muito conhecido, é o leite, né? Deixa o leite fora da geladeira ali alguns dias, vê o que acontece com ele, né? Agora, por que a gente classifica de acordo com a perecibilidade, pessoal? Porque dependendo da categoria do produto, ou seja, do tipo de perecibilidade, você vai ter um tratamento diferente. Você vai dar um tratamento assim ou assado, tá? Então vamos lá. Vou tomar uma água aqui. Vamos que vamos aqui, vamos ver todos os tipos, né? O porquê que pode acontecer de um produto estragar, né? De um produto perder ali suas características. Um dos exemplos, por exemplo, é pela ação higroscópica, que é, ou seja, o vapor d'água. Então, dependendo do produto, por exemplo, o sal marinho, a cal e tal, pegou ali aquela umidade, perde as características ali do produto, ele estraga. Tem outro que, pela limitação do tempo, então, remédio, alimento, são exemplos claros ali, passou o tempo, você já sabe ali que ele vai estragar. Outros são instáveis. O que é instável, gente? Que se decompõe, que faz alguma reação de acordo com algum material que entra em contato.
Então, por exemplo, tem muito produto químico que é assim, se você muitas vezes ele tem ali, por exemplo, peróxido de éter, óxido de etileno, que muitas vezes, se ele tiver na presença de algum outro material, ele se estraga. Voláteis, ou seja, que se reduzem a gás ou vapor, então evapora, você chegou ali, viu que ele evaporou, por exemplo, um amoníaco. Vamos lá, outras situações. Pela contaminação da água. Aí eu já sei que muita gente deve estar pensando assim, rapaz, mas peraí, eu vou ter que decorar. Não, gente, não é para decorar isso não, é só para você entender todas as situações que podem acontecer, porque muita gente acha que perecibilidade é só no caso de alimento, né? Só no caso, e não, tem inúmeras situações aonde o material, muitas vezes até químico, pode perder ali suas características de utilidade, características físicas, químicas. Então, por exemplo, alguns são contaminados pela água, né? Então, por exemplo, o óleo, joga água ali, estraga ali aquele óleo, aí ele perde as suas características. Ou por partícula sólida. Se você jogar, por exemplo, areia ali na graxa, vai estragar a graxa. Pela ação da gravidade, então o produto deforma, né? Produto que você, às vezes, por exemplo, madeira, se você não acondicionar ela direito, ela perde ali as suas características, enverga e por aí vai. Por queda, por colisão, por vibração. Deixa eu ver mais alguns casos aqui. Por mudança de temperatura, porque fica em lugar muito quente, por exemplo, anel de vedação em borracha, selante, pela ação da luz, pela atmosfera agressiva, pela ação de animais, ou seja, se você deixar, vai lá o rato, vai lá o cupim, vai algum animal qualquer e destrói ali, estraga aquele material que você deixou acondicionar. Vamos dar uma olhada nisso, como é que isso já foi cobrado prova, pessoal. Questão aqui da Petrobras. Empresas fabricantes de graxa advertem aos seus clientes que este é um material que, em contato com partículas sólidas, como areia e poeiras, pode perder parte das suas características físicas e químicas. Do ponto de vista da administração de materiais, esse produto é classificado como material. Vamos lá. Letra A, perecível por contaminação. E aí, o que a banca está falando aqui, pessoal? Preste atenção. Fabricante de graxa adverte ao cliente que ele, em contato com partículas sólidas como areia e poeiras, pode perder suas características físicas e químicas. Isso é perecibilidade. Então, ele pode ser classificado como material perecível? Sim. Por contaminação? Perfeito. Gabarito é logo a letra A. Aí fala aqui, material crítico. A gente até vai ver daqui a pouco o critério da criticidade, mas ele não está falando aqui que o material é crítico, né? Não é isso. Sujeito ao controle por obsolescência, ou seja, o produto fica obsoleto, também não é o que a banca está falando aqui. Reposição de alto custo, também não foi isso que a banca falou, e nem de alta periculosidade no transporte. Também não é o caso. Nosso gabarito é mesmo letra A. Vamos lá, mais um aqui. Estoques de vacinas de um ambulatório devem ser classificadas por perecibilidade devido às alterações físico-químicas que esses produtos podem sofrer. Pessoal, vacina estraga? Estraga. Estraga. Se você deixar ela ali um tempão parada, ela não vai perder ali. Remédio em geral estraga. Tem sempre uma validade ali, ou seja, ele pode ser classificado por perecibilidade? Pode sim. Então, gabarito, questão certa. Show de bola. Vamos para outro tipo de classificação aqui. Agora, materiais perigosos e materiais não perigosos, pessoal. Perigosos e não perigosos. Ou seja, pela periculosidade. Periculosidade, tá? Então, o material perigoso, em geral, é um material que pode explodir, pode inflamar, ou seja, pode queimar quando contato ali com outro. Naturalmente, tu vai ter uma preocupação maior com esse tipo de material, né, amigo? Você não vai dar bobeira num material que pode queimar ali
a tua organização, que pode explodir, que pode causar problema de saúde para alguém. Ou seja, inúmeros problemas que ele pode ter, tá? Então, naturalmente, você vai classificar em perigoso ou não perigoso, porque você vai dar uma atenção maior a esse tipo de material, né? Vai transportar de maneira diferente. Muitas vezes é um tipo de transporte que é específico para aquele tipo de material, que tem proteção ali para não entrar em combustão, às vezes para não movimentar muito, para ser refrigerado, ou seja lá qual for o tratamento adequado ali àquele tipo de material. Show de bola? E material não perigoso, obviamente, o tratamento é mais simples, menos complexo. Vamos para outra classificação aqui, que é pela possibilidade de fazer ou comprar. Inclusive, esse é o tipo de classificação que mais para frente, quando a gente for ver lá a gestão de compras, muda com a estratégia de compras, ou seja, o que a gente chama de verticalização ou horizontalização. Ou seja, de verticalizar, de você fazer internamente, horizontalizar ao contrário, né? Então muitas vezes você chega à conclusão que, olha, esse tipo de material eu consigo fazer internamente. Vale a pena fazer, porque às vezes não é nem você consegue ou não. Vale a pena você fazer internamente. Tá? Faz mais sentido para a tua organização você fabricar aquele produto dentro, ou aquele material dentro da tua organização. Outros você pode chegar à conclusão, não, isso aqui vale mais a pena a gente comprar. Aqui a gente não digamos assim, ou não tem possibilidade e tal, não consigo fazer isso, não tem tecnologia para fazer isso. Outros eu posso decidir ou comprar ou fazer de acordo com o que vale mais a pena, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho condição de fazer, mas pode chegar à conclusão que naquele momento é melhor comprar porque eu estou já fazendo outro material, ou porque vai ser mais barato comprar no mercado, ou por qualquer outro motivo que você faça ali sua análise e chegue a essa conclusão. E por fim, você tem a condição de recondicionar, né? Ou seja, de você recuperar aquele material, recondicionar para você utilizar depois. Isso quem muitas vezes nunca trabalhou em empresa pode achar que é raro, mas não é raro não. Muitas vezes, por exemplo, vou citar algumas situações aqui. Por exemplo, uma empresa sei lá, de transporte de caminhão. Muitas vezes a empresa tem o próprio sistema ali para recuperar o pneu. Por quê? Porque ela usa tanto aquilo ali, o que a gente chama de recauchutagem, né? Ela usa tanto aqueles pneus que muitas vezes vale a pena, é mais econômico ela recuperar aquele material ali que ela está utilizando, tá? A empresa aérea muitas vezes faz isso também com freio, com pneu, ou seja, ela recupera os materiais que ela vai utilizar ali na prestação de serviço dela. Show de bola? Então deixa eu voltar aqui para a tela aqui. Vamos lá? Vamos para o próximo aqui. Vamos falar sobre agora classificação, uma das mais cobradas, gente. Das mais cobradas em prova aqui. Fique esperto que é a chamada classificação ABC. Isso aqui, pessoal, cai mais que o Neymar quando joga pela seleção brasileira. Quando joga pelo PSG, nem tanto, mas pela seleção, amigo, cai demais. Então vamos lá. Pessoal, classificação ABC. Presta atenção, se tu não for levar nada dessa prova, deixa eu vir para mim aqui. Se tu não for levar nada dessa matéria aqui, desse vídeo, tu tem que levar isso. Porque isso aqui cai muito, despenca em prova, tá? Então volta aqui para a tela. Pessoal, classificação ABC é baseada no que a gente chama do princípio de Pareto. Muito provável, principalmente se você é da área de administração, que você já viu isso alguma vez na tua vida, tá? O que é Pareto? Pareto, chamado Vilfredo Pareto, era um autor há muitos e muitos anos atrás, que dizia o que a gente chama do princípio do 20-80 ou do 80-20, ou seja, de que a maior parte dos fatores não gera muitos efeitos, ou, falando ao contrário, que
uma pequena parte dos fatores gera a maior parte dos efeitos, tá? E para que serve isso? Serve para você, obviamente, focar no que vai te gerar maior retorno, né? Se eu virar para você, deixa eu vir para mim aqui, ó. Vamos transportar isso para uma prova. Se eu viro para você e falo, olha, 20% dos tópicos vão gerar 80% das questões da prova. O que tu vai fazer? Tu vai estudar aqueles 20%, os outros, se der tempo, você vai olhar. Não é isso que vai acontecer? Isso, se você transportar para uma empresa, se aplica também. E aqui, claro, gente, a gente está falando de 20/80, pode ser 15/75, 15/85, 75/25, ou seja, é algo aproximado, tá? Ou seja, de que boa parte dos efeitos são causados por poucos fatores. E, por incrível que pareça, isso se aplica a um monte de coisas. Então, por exemplo, se você for checar, por exemplo, 20% das doenças gera 80% das mortes. Em 20% das localidades acontecem 80% dos crimes. Ou seja, em geral, isso se aplica em uma série inúmera de situações. E se aplica também à gestão de estoque. Como? Olha, 20% dos teus itens, em geral, vão gerar 80% das vendas. Ou 20% dos seus itens significam 80% do teu investimento em estoque. Então, como você sabe disso, você vai dar atenção, obviamente, para esses 20% que são mais importantes para você. Belezinha? Pegou o que é o princípio do Pareto, né? Então vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente ver aqui como é que funciona essa curva ABC. Vamos lá. Basicamente, então, vamos imaginar aqui que você tem um número grande de itens. Você vai chegar à conclusão que só esses itens aqui, deixa eu botar aqui, provavelmente aqui, eles geram a maior parte das tuas vendas. O resto, por exemplo, esses itens aqui, tem um monte de item aqui que não gera quase nada, né? Usando isso de uma outra forma, a gente tem aqui poucos fatores importantes, ou seja, poucos fatores importantes, essas causas geram todos esses efeitos aqui. Deixa eu botar numa outra cor aqui para ficar mais bonitinho, deixa eu botar verde aqui, pronto. Ou seja, todos esses fatores aqui são causados por só essas aqui. Em compensação, tem um monte de fator aqui que é insignificante, deixa eu botar aqui de amarelo. Tem um monte de fator aqui que gera poucos efeitos, né? Isso gera o que a gente chama da classificação ABC, tá? Por que se fala classificação ABC? E aí é que é o bizu e por que cai demais na tua prova e o que você não pode esquecer, tá? Você tem aqui a classificação A, tá? Que é o que te traz um maior investimento, que gera um maior consumo. Ou seja, diga assim, vamos lá, a classe A, ela tem 20% dos itens e gera 80% dos efeitos. Então vamos lá, dos efeitos. Opa, efeitos, tá? Já a classe B, vamos imaginar que ela tem aqui 30% dos itens, do número de itens. Mas ela só tem 15% dos efeitos, tá? E metade do número ali, do teu número de itens, 50% dos itens do teu estoque, só geram 5%. Eu já vi questão de prova, cobrava exatamente isso. Às vezes até pede para você calcular, faz a conta. Gente, se você entender do que você está falando, você não erra uma questão dessa. Porque às vezes cai conta, principalmente a galera de humanos, o cara trava. Ai, meu Deus do céu, matemática. Aí o cara já trava, o cara não pensa, o cara já perde, às vezes, uma questão que, ó, tá dada. É só você lembrar, 20/80. Classe A são 20% dos itens que geram 80% dos efeitos. É isso que você precisa levar para a tua prova, tá? Então vamos voltar aqui para a tela. Mais uma coisa aqui de ABC, ou seja, 20% da quantidade dos itens, ou seja, a classe A, tá aqui o Azinho, gera 80% do valor. Depois você tem outros
itens importantes, mas menos importantes, que geram os outros 15, e por fim a classe C. Opa, deixa eu botar aqui, classe C é aquele monte de item insignificante com pouca importância na operação ali da tua organização. Aí, lembrando, para que serve isso, Rodrigo? Serve para quê? O que o gestor vai ficar esperto, gente? Nos itens da classe A. Ou seja, o item da classe A é o que ele tem que negociar melhor. É o que ele tem que ficar esperto para não faltar. É o que ele tem que, muitas vezes, ter uma atenção maior ali na reposição do estoque. Já o item da classe C é muito menos importante. Por exemplo, se você já trabalhou numa loja, numa drogaria, você já percebeu que eles botam os itens que vendem mais visíveis. Inclusive, supermercados até negociam. Então, por exemplo, o item que está próximo assim da tua visão, mais ou menos assim, muitas vezes a empresa, para estar ali naquela estante, ela paga um a mais. Você sabe que se tiver lá embaixo, o cara nem vê. Então parece besteira, mas o que um bom gestor ali de estoque e um gestor de vendas ali, ele vai fazer? Ele vai botar melhor posicionado os itens que vendem mais. E como é que ele descobre quais são os itens que vendem mais? Com a curva ABC. Então vamos voltar aqui. Vamos começar a responder questão de prova, que é para isso que vocês estão aqui. Vamos lá. Por meio da curva ABC, evidencia-se a relação entre volume de faturamento e quantidade de produtos rentáveis, o que permite explicar a contribuição de um conjunto de produtos para o lucro da empresa, como, por exemplo, a razão de 80% do lucro de uma companhia serem gerados por somente 20% dos seus produtos comercializados. Pessoal, ficou tranquilo. Falou de 80 a 20, tu já sabe que é Pareto e já sabe que é curva ABC, né? Então, questão certa. Questão certa. Vamos para a próxima. Entre as diversas metodologias de administração de materiais, destaca-se a curva ABC, segundo a qual os itens de material são classificados. Vamos lá. Pela importância relativa no processo produtivo, divididos em insumos antecedentes, básicos e complementares. Gente, isso aqui é curva ABC? Não está falando de curva ABC. De acordo com a sua aplicação na organização, como artefatos, benfeitorias e de consumo. Está falando de curva ABC, gente? Não está falando aqui de curva ABC. Por tempo de duração médio no estoque, um cálculo de acordo com o índice de rotatividade. Está falando, gente, de curva ABC? Não está falando de curva ABC. Pelo índice de reposição estimado em função da vida útil ou prazo de validade do item de material. Gente, também não está falando de curva ABC. Só sobrou a letra E, né? Então tem que ser o gabarito. Por valor da demanda, de acordo com a sua importância, geralmente financeira. Agora sim. Ou seja, a gente está ali preocupado com os itens ali classificados como A. Por quê? Porque eles geram a maior parte dos resultados da empresa, gente. É isso. É para isso que a gente se preocupa mais com os itens da classe A. Vamos para mais uma questãozinha nossa aqui. A metodologia de cálculo da curva ABC está fundamentada na divisão dos itens estocados em classes, sendo classificados como mais importantes os da classe A, ao passo de que as demais classes são classificadas em um mesmo nível chamado de baixa importância. Pessoal, questãozinha que começou bonita, mas a partir daqui deu aquela pisada na bola bonita. Por quê? Porque as demais classes não estão no mesmo nível não, gente. Você tem ali a classe B, que é de média importância, e a classe C, que é de baixa importância. Então não tem essa de mesma situação, não. Gabarito é questão errada. Gabarito, questão errada. Isso aqui vale às vezes até, gente, a gente falar, muitas vezes a importância de você estar concentrado, né? É muito comum o cara estar cansado, já chega ali final de prova, o cara bate o olho, olhou, classe A é isso, o cara muitas vezes nem
passa ali, nem percebe o resto ali da questão que está errado, né? Então, muito importante na hora da tua prova, ó, concentração, galera. Vamos lá. Então, questão errada. Vamos para outra classificação muito cobrada, pessoal. Mais um asteriscozinho aqui, que é o da XYZ. XYZ, aí a gente não está falando mais de valor. A gente está falando de criticidade ou de importância operacional. O que significa isso, galera? Vamos lá. Gente, importância operacional é o seguinte: muitas vezes o item não é caro. Muitas vezes o item ele é até barato, ele é pouco importante, mas se faltar, se der problema ali, se não tiver aquele produto, às vezes para a empresa toda porque não tem aquela desgraça ali do parafusinho, da parafuseta. Ou seja, aqui a gente não está falando mais de valor consumido. A gente está falando do quê? De importância operacional. Ou seja, faltou, deu um problema grande ali na operação da tua organização. Pode ser até, por exemplo, vamos imaginar, a tua empresa faltou papel às vezes para a empresa. Vai imaginar, cada empresa tem uma criticidade diferente. Então vamos lá, vamos para a tela. Aqui, obviamente, em vez de ser ABC, é XYZ. Aonde? Aí eu digo assim, da mesma maneira quando a gente fala classe ABC, tem que lembrar que a A é importante, né? E aí o resto você adivinha, diga assim. Aqui você tem o quê? A classe Z. Eu sempre brincava quando eu estava estudando, que eu também já fui concurseiro, que a XYZ, o Z era o zoado. Eu sou carioca, né? Então a gente tem essa gíria meio retardada. E a gente fala, ó, material zoado é aquele que é importante. Que se faltar, vai zoar tudo lá, tá? Então, material X é de aplicação não tão importante. Ou seja, muitas vezes o problema da criticidade, a gente vai ver daqui a pouco, por que um material é crítico, pode ser, por exemplo, que você compra ele fácil. Então vamos imaginar, às vezes até o produto ele é importante, mas tem um cabra vendendo ali do outro lado da rua e qualquer hora, 24 horas o cara está aberto, então ele pode ser um material importante, mas ele não é crítico para você. Por quê? Porque rapidamente você vai lá e compra, tá? Ou seja, é um material que você usa bastante, mas que é fácil de você conseguir, tá? Então, existem vários critérios para você classificar ali o item como crítico. Vamos voltar aqui. O material Y seria de importância média e, por fim, o material Z é aquele vital, fundamental. Se faltar, muitas vezes vai paralisar a tua produção, vai causar dano, vai estragar uma máquina, seja lá o que for, tá? Então lembra bem que a XYZ é relacionada com a criticidade, com ele ser crítico e não com ele ter valor alto. Vamos lá. Então, por que um item pode ser crítico, gente? Ou porque é difícil comprar, muitas vezes é um produto que tem um único fornecedor, ou porque, por exemplo, o cara demora para entregar, porque ele é fundamental na operação. Então, por exemplo, às vezes aquele item, olha, eu preciso ter aqui um estoque às vezes maior, porque se não tiver, a minha operação para, ou porque ele é valor muito alto, ou porque ele é importado ou difícil de ser comprado, ou porque é difícil a armazenagem. Isso aqui são só alguns exemplos, não é uma listagem taxativa, né? Só algumas situações para vocês entenderem o porquê de um material ser considerado crítico ou não crítico. Show de bola? Então vamos lá. Vamos ver questãozinha aqui, que é para isso que a gente está aqui, galera. Vamos lá. O profissional que atua na administração de materiais deve dedicar atenção ao controle dos materiais críticos, os quais devem ser submetidos ao controle de obsolescência da forma contínua e periódica. Pessoal, essa questão aqui eu botei até para a gente falar de um tópico que às vezes cai, muitas vezes não, mas é bom vocês saberem. Existe uma classificação do Viana, que é um dos autores mais cobrados dessa matéria. Ele diz o seguinte: um material crítico, ele não fica... O que é obsolescência, gente? Ele ficar obsoleto, ele ficar assim, algo que não te serve mais. Então, por exemplo, se você tem uma máquina de escrever antigona lá, às vezes teu avô tinha e tal, muitas vezes você não usa mais porque ela ficou obsoleta. É muito melhor você
usar um processador, né, um computador para digitar o texto. Agora, o que ele diz é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma situação prática, né? Você tem uma máquina, né? Essa máquina, às vezes, é antiga e tal, para ela você precisa, por exemplo, de um óleo que ninguém mais usa, só essa máquina usa. Então, muitas vezes, como é um material importante, você não faz esse controle de obsolescência. Por quê? Porque para você precisa dele. É muito comum isso, por exemplo, em empresas que às vezes tem elevador velho. Então tem aquelas peças de elevador que muitas vezes ninguém mais acha no mercado, já está obsoleta, mas no caso dela é um material crítico. Se ela não tiver, o elevador para. Tá? Ou seja, que se quebrar não tiver a peça, você para o elevador. Então o Viana diz isso, que não está sujeito ao controle de obsolescência. Por isso, o gabarito é questão errada. Ou seja, o que você precisa levar para a tua prova é que material crítico em geral, não está sob o controle da obsolescência, ou seja, não fica obsoleto. Quando você precisar dele, diga-se, ele não está obsoleto. Vamos mais uma aqui. O Ministério Público de Alagoas realizou a compra de uma unidade de um material fundamental para a continuidade de suas atividades. Sob a perspectiva da importância operacional e da criticidade de um item, segundo o aspecto logístico, o item pode ser conceituado como um material. Questãozinha bem decoreba, né, gente? Aí bota B, C, X, Y, Z. E a questão é fácil da gente matar, por quê? Primeiro a gente está sabendo que é XYZ, por quê? Porque ele está falando aqui, material fundamental para a continuidade das suas atividades, né? Da criticidade, ele fala da importância operacional, da criticidade, ou seja, ele está dando de cara ali para você que é a classificação XYZ, não tem dúvida disso. Então a gente já mata aqui letra A e letra B, né? Agora, beleza, qual é o mais... Lembra do zoado? Tu pode nem ser carioca, mas tu vai lembrar disso na hora da tua prova. Se o item é zoado é porque ele é importante, vai zoar a tua organização ali. Então o gabarito é letra Z. Letra E, que é a classe Z. Show de bola, né? Então, qual é o mais crítico, qual é o mais importante ali para a tua operação? É o Z. Gabarito letra E. Vamos para a próxima aqui. Uma desvantagem de se utilizar a classificação de materiais do tipo importância operacional é que ela não fornece análise econômica dos estoques. Galera, é isso aí? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Ou seja, o que a gente falou? Que o item ele pode ser crítico sem ser caro. Ou seja, ele pode ser crítico sem que ele tenha uma importância econômica grande. A importância econômica a gente vê aonde? Na ABC. A classificação ABC é que te dá a importância econômica. A XYZ, ou seja, a importância operacional, é a XYZ. Ela está preocupada com o impacto econômico? Não, ela está preocupada com a importância na operação, com a criticidade. Por isso o gabarito é a questão certa. Certa questão, vamos para mais uma aqui. Mais uma questãozinha, quer dizer, mais um tópico, né, da nossa matéria. Material permanente e material de consumo, galera. Material permanente e material de consumo. Isso aqui é uma classificação que a gente traz muitas vezes da contabilidade. Quem já estudou contabilidade, com certeza já viu isso aqui. Então, o que normalmente é material considerado permanente? Aquele que tem durabilidade maior do que 2 anos. Tu comprou um material ali que você sabe que ele vai durar mais do que 2 anos, ou seja, tem o que a gente chama de vida útil maior do que 2 anos, você enquadra como material permanente. Se for um material que você sabe que, em geral, ele não vai levar 2 anos, ou seja, você vai, digamos assim, vai perder ali, eu tenho que utilizar ele antes disso, a gente chama de material de consumo. Essa é o que a gente chama de regra... Opa, peraí. Regra geral. Mas
existem algumas situações, e aí, obviamente, o que cai na prova, né? Porque a gente sabe que muitas vezes em prova o que cai é a exceção. Existem algumas situações aonde você classifica um material como material de consumo, mesmo ele tendo, digamos assim, podendo durar mais. Tá? Então, muitas vezes o material ele tem uma característica de durar mais, mas você enquadra de material em consumo, ou seja, material que você não tem ali, não vai levar mais do que 2 anos por causa dessas situações aqui. E eu vou explicar, gente, legalzinho, cada situação dessa. Então, isso aqui está no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. O pessoal chama de MCASP, tá? Isso, em geral, vai cair mais, gente, em prova que esteja focado ali em organizações do setor público, obviamente, tá? Então, vamos lá. Uma das situações é a durabilidade, ou seja, o item pode durar muito mais do que, por exemplo, 2 anos, mas se você usá-lo, ele rapidamente se gasta. Então, por exemplo, o lápis. Se você guardar um lápis na tua gaveta e nunca mexer nele, ele vai durar mais do que 2 anos. Concorda? Se você deixar ele numa gaveta bem acondicionada e daqui a 5 anos pegar, ele vai funcionar perfeitamente. Agora, se você estiver usando ele vai durar 2 anos? Não vai durar 2 anos. Tá? Então, muitas vezes o material ele tem características que podem durar mais do que 2 anos, mas se você usá-lo, ele não vai levar 2 anos, então é o caso da durabilidade. Outra situação é da fragilidade, ou seja, é um material que, em teoria, pode durar mais do que 2 anos, mas ele é frágil. Então, por exemplo, a gente antigamente usava muito, né, disquete, mas que pode usar, por exemplo, pendrive, seria a mesma situação. Rapidamente ele quebra, danifica, né? Perecibilidade, ou seja, pode se deteriorar. A gente já falou sobre perecibilidade, né? Incorporabilidade, ou seja, aqui é a situação onde você vai incorporar esse material em outro, tá? Ou seja, você está pegando aquele material e vai introduzi-lo, vai incorporar em outro bem e depois você não pode tirar mais. Então, por exemplo, uma peça de veículo. E, por fim, a transformabilidade. Então, por exemplo, o aço. O aço dura muito mais do que 2 anos, né? Só que se você está utilizando para fazer um armário, para fazer uma estrutura, obviamente ele pode ser classificado como material de consumo. Show de bola, galera? Show de bola. Vamos que vamos aqui. Vamos para mais uma questão. Câmara dos Deputados analista. Para o inventário de material permanente, deve-se considerar o material cuja vida útil estimada seja superior a 2 anos. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, a regra geral é material permanente superior a 2 anos, material de consumo, aqui, é menor do que 2 anos. Show de bola, né? Gabarito questão certa. Vamos lá. O departamento de compras de uma fábrica adquiriu chapas de aço que serão empregadas na construção de carenagens de grupos geradores silenciados. O departamento de compras classificou essas chapas como material de consumo, por terem sido enquadradas no critério excludente. Pessoal, quais são? Estão todas aqui, né? Durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Só que qual é a situação que a banca trouxe aqui? Ele falou o seguinte, que chapa de aço que será empregada na construção da carenagem, ou seja, vai ser transformada, por isso o gabarito é letra E. Letra E é o nosso gabarito, show de bola. Vamos agora falar, pessoal, sobre as etapas na classificação de materiais. Então isso aqui, gente, muitas vezes é uma decorebinha, mas é fundamental você perceber como é que funciona e principalmente esse último aqui, que é fundamental, ou seja,
qual é o processo da classificação? Quais são as etapas na classificação de materiais? O primeiro é a catalogação. O que é a catalogação? Você faz uma lista. Tá? Então, vou botar aqui uma lista de tudo o que tem ali de material. Tá? Depois, você vai para simplificação. O próprio nome já diz. Simplificar é eliminar de duplicidade, reduzir ali a diversidade dos materiais. Ou seja, simplificar. Tá? Especificar é você identificar, deixa eu botar aqui, identificar o material. Descrever em detalhe ali cada material, qual o tamanho, qual o peso, serve para quê e por aí vai, né? Depois a gente vai para normalização, que é estabelecer as normas, o meu N ficou feio demais aqui, normas de utilização. Depois, para padronização, ou seja, estabelecer padrões idênticos ali de peso, de formato, ou seja, a ideia é você padronizar cada tipo de material e, por fim, a codificação, que nada mais é do que você dar um código para ele. Você vai dar ali um número, vai dar, por exemplo, uma letra, uma série de números, uma série de letras e por aí vai, né? Show de bola, galera! Vamos que vamos aqui, só repetir, resumindo rapidinho. Ou seja, você tem aqui a catalogação, ou seja, uma lista de todos os itens de materiais no estoque. A simplificação, você vai checar ali quais são os materiais que servem para a mesma coisa, têm o mesmo objetivo, e elimina as duplicidades. Identifica, escreve em detalhes ali os materiais, ou seja, a medida, peso, forma, finalidade e por aí vai. Normaliza, diz como é que você vai utilizar cada um deles. Estabelece um padrão para cada material de peso, de formato e por aí vai. E por fim, a codificação, pessoal. Ou seja, você dá um código, que é isso que cai mais, já adianto para vocês, que é o que cai mais aqui na nossa matéria, é a codificação. Show de bola, vamos que vamos. Questãozinha aqui, pessoal reclamando que está travando. Gente, muitas vezes é a internet ou minha ou de vocês. Nesse horário está complicado realmente, mas vamos lá, vamos que vamos. O objetivo da pontinho, pontinho, pontinho é apresentar cada item através de um código contendo informações necessárias e suficientes por meio de letras e ou números. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Pessoal, vamos lá, o objetivo da... Então está falando aqui, obviamente, dos processos aqui de classificação, né? Do processo de classificação. O que ele fala? Apresentar cada item através de um código. Contendo as informações necessárias e suficientes por meio de letras ou números. Gente, na hora que a gente for dar um número ou assim, letras para um material, a gente está codificando. Então, é isso aqui, letra B. É o nosso gabarito. Ou seja, a codificação é você, diga assim, dar um número, dar um código para aquele teu material. Daqui a pouquinho a gente vai ver a codificação um pouquinho melhor. Vamos lá, mais uma questãozinha. Para se iniciar o processo de classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na descrição detalhada de toda a especificação do produto. Pessoal, tá errado por quê? Porque a catalogação é você fazer uma lista. Ou, como muitas vezes o termo técnico fala, arrolamento, arrola, né? De todos os materiais. Na hora que a gente vai descrever, é outro processo, né? É especificação, identificação. Por isso, gabarito é questão errada. Gabarito é questão errada. Vamos mais uma aqui. Considere a seguinte situação hipotética. Em um hospital, o médico de plantão
em 13 de outubro de 2010, prescreveu o medicamento A para determinado paciente. Em 14 de 10 de 2010, um segundo médico prescreveu para o mesmo paciente, embora não tenha havido qualquer alteração em seu quadro clínico, o medicamento B, que apresenta a mesma indicação e o mesmo efeito do medicamento A. Nessa situação hipotética, do ponto de vista exclusivo da gestão de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos pelo hospital facilitaria a sua normalização. Pessoal, tá certinha a questão aqui. Deixa eu me tirar aqui para facilitar a escrita. Ou seja, na hora que eu tô... O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô... Diga assim, o que o médico fez, aliás? Ele pegou... diga assim, deu primeiro um medicamento... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Ele deu um medicamento A aqui para o paciente e depois um outro médico prescreveu para o mesmo paciente, estava na mesma situação, o medicamento B. Ou seja, você está dando materiais diferentes para um cara que está na mesma situação, ou seja, materiais que servem para a mesma coisa, ou seja, tem a mesma indicação e o mesmo efeito. Para quê? Você tem que simplificar, né? Você tem que simplificar essa situação, né? Aí, o que ele está falando? A adoção de apenas um, ou seja, se você simplificar ali e padronizar os materiais, facilita a sua normalização, ou seja, facilita você dizer ali como é que você vai utilizar, como é que você vai dar aquele medicamento e tal. Isso está certo, gente? Está certo. Ou seja, para isso exatamente que a gente vai simplificar e padronizar os nossos materiais, para que a gente não tenha muitos materiais que servem para a mesma coisa, tá? Que têm o mesmo objetivo e que servem para, diga assim, te dão ali o mesmo resultado. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar aqui. Isso aqui é importante, tem que levar para a prova, galera. E é tranquilo de você levar, não é complicado. Vamos lá, a gente tem 3 sistemas de codificação. Primeiro é o alfabético, só letras. Então imagina um código que você tem ali A, Z, T, X, B e por aí vai, né? Só letras. Depois você tem o alfanumérico. Então você tem números 1, 2, E, B, 0... e por aí vai, ou seja, você está misturando ali letras e números. E por fim, o numérico, onde você só tem número. 7, 4, 3, 2, 5, que inclusive o mais utilizado. Então, o que você precisa levar, pessoal? Você precisa levar que o sistema numérico é o mais utilizado pelas organizações. Já o alfabético não é recomendado. Por quê? Porque é muito mais difícil você memorizar um monte de letra, né? Um monte de letra, tá? Então vamos lá, o que você precisa levar? O sistema numérico é o mais importante. Então vamos lá. O sistema numérico deu origem ao sistema decimal, tá? Que é muito utilizado, também chamado do sistema Dewey, tá? E é muito utilizado, é flexível e pode ser estruturado para um monte de organizações. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui em alguma questãozinha aqui, como isso já foi cobrado, galera. Como já foi cobrado. O sistema alfabético, por ser de fácil memorização, é o mais indicado para a classificação de materiais. Repara que isso aqui caiu em prova da Câmara dos Deputados, hein? Pessoal, o sistema alfabético é sistema só de letras. T, L, A. Ele é de fácil memorização? Nem pensar. Por isso ele não é o mais indicado. E por isso questão errada. Questão errada. Vamos mais um sistema aqui. É o sistema de codificação das Nações Unidas. Então o nome, a sigla é um meio complicado. UNSPSC. Mas ele é o sistema das Nações Unidas
E é um sistema decimal com 10 dígitos em 5 grupos, sendo que, e aí já digo aqui, muitas vezes a banca vai falar que ele é só de 8 dígitos. Por quê? Porque o último aqui, ele é opcional, tá? Então fique esperto. Show de bola. O que é essa classificação, gente? É muito comum, você vai ver um código, você vai ver um monte de númerozinho. E se você não está acostumado ali com aquele tipo de material, com aquela empresa, você não tem a menor ideia. Mas aquela pessoa que já trabalha, já tem, às vezes, só de bater o olho ali, ela já sabe mais ou menos do que se trata. Por quê, pessoal? Você pega ali, por exemplo, o segmento 10, o cara já sabe que isso é planta e animal vivo. A família 10 também, animal vivo. Está aqui em inglês, mas só para vocês entenderem. A classe 15 e, por fim, o componente, que aí seriam gatos. E o identificador no negócio é para muitas vezes você saber se é, por exemplo, varejo ou atacado. Mas tem muita questão que nem trata aqui dessa última aqui, desse identificador, que, como a gente está falando, é opcional. Então vamos lá. Dá uma olhada e ver como isso pode cair na sua prova. Vamos lá, BR Distribuidora. Desenvolvida em parceria com as Nações Unidas, a classificação UNS-PSC é formada hierarquicamente por 5 níveis representados por 2 algarismos cada um deles. Qual dos 5 níveis que compõem o código é opcional? Agora ficou tranquilo. Opcional é o identificador do negócio, ou em inglês o business function. Gabarito letra E. O resto tudo diga assim, não é opcional. Show de bola. Vamos para o próximo. Mais uma questão aqui, questão da Petrobras, questão de técnico. Sobre o sistema UNS-PSC, United Nations Standard Products and Service Code, considere as afirmativas abaixo. Show de bola! A UNS-PSC é uma convenção hierárquica utilizada para classificar todos os produtos e serviços. Pessoal, tá certo? Tá certo. Ou seja, é uma convenção, óbvio, todo código é uma convenção que utiliza para todos os produtos e serviços. Beleza. Os níveis da classificação da UNS-PSC são segmento, família, classe, mercadoria ou aqui seria comodidade, mas é commodities, né? Mas e função do negócio também está certo. E os elementos da UNS-PSC são identificados por uma sequência de 8 dígitos mais um sufixo de 2 dígitos, ou seja, aqueles famosos 10 dígitos que a gente falou, ou 8 mais 2. Tá certo também? Tá certo. Então, vamos lá. Gabarito. Vamos que vamos aqui. Gabarito letra E. Gabarito, estão todas elas corretas. Outra classificação, gente, muito cobrada é a FSC, ou a Federal Supply Classification, que é a americana, né? Desenvolvida pelo Departamento de Defesa americano para codificar seus materiais e para as compras do governo americano também, muito utilizado nos Estados Unidos, e tem empresa também que utiliza no Brasil a FSC, muitas vezes até porque exporta para lá, então facilita. Então, qual é a situação? Você tem o código de classe 7520 e o código de identificação, mas na hora que você vai ver o código FSN, você tem essa situação aqui, ó, 434, tá? É a estrutura da FSN, aqui do FSC. O Federal Supply Number, que seria o Stock Number aqui, FSN, que é da classificação FSC. Show de bola! Vamos lá dar uma olhada em como isso já caiu, galera. A respeito da classificação e codificação de recursos materiais, vou botar aqui, julgue o item a seguir. O sistema de codificação de materiais FSC, Federal Supply Classification, é composto por 11 algarismos, estruturados da seguinte forma. Um conjunto de 4 dígitos, no qual os 2 primeiros correspondem ao código de grupo, os 2 seguintes em conjunto com os 2 primeiros ao código de identificação, e um conjunto de 7 dígitos que correspondem ao código de classe.
Pessoal, tá errado isso aqui. Código de classe não são. Aqui, ó. São os 4 primeiros. E aí ele fala que o código de classe são os conjuntos de 7 dígitos. Lembrando que são 4, 3, 4. Então, gabarito questão errada. Errada a questão. Vamos para mais uma aqui. Vamos lá. Falar sobre código de barra, pessoal. Código de barra. Todo mundo já viu um código de barra, né? Eu vi para mim aqui. Código de barra é você vai pegar um produto, tem ali aquele códigozinho de barra e muita gente não sabe, às vezes, o que serve aquilo ali. Aquilo ali, gente, nada mais é do que uma maneira do computador de entender o código do produto. É isso. Por isso que às vezes quando não passa no leitor, não sei se você já foi no supermercado, você vai lá, a menina do caixa tenta passar, não passa, aí ela abre ali e digita o códigozinho, não é isso? Agora, claro que é muito mais fácil o leitor entender ali o código, né? Como é que funciona isso, gente? Você tem ali aqueles númerozinhos do computador. Eu vim aqui para a tela que fica mais fácil. O código de barra, o que você tem? Você tem a barra preta e no fundo você tem a barra branca, né? A gente acha que é o espaço, mas é uma barra branca. Então, o leitor de barra, o scanner, como é que ele funciona? Ele bate o raio de luz ali, onde tem o preto, digamos assim, digamos assim, onde você tem a barra escura, a luz é absorvida. Quando você tem a barra clara, a luz volta. E aí o computador entende ali se aquilo ali é 1, é 0, ou seja lá o que for ali no código de barra. Tá? É assim que funciona, o que a gente chama de leitura ótica. Tá? Agora, tem inúmeros códigos de barra. Tem muito tipo de código de barra. A gente vai falar aqui os mais cobrados, tá? Não adianta também você ficar decorando um monte de treco que não, diga assim, que não serve para nada, tá? Quais são os mais cobrados? O EAN8, o EAN13 e o EAN128. E eu botei os 3 aqui para vocês se tocarem aqui, para vocês levarem para a prova. Repara que aqui a gente tem 8 números nesse código de barra. Nesse aqui tem mais já. E por fim, esse aqui tem 128 números. Agora, por que você tem muito mais números no EAN 128? Porque aí você tem muito mais informação que você pode pôr ali. Você pode pôr um monte de coisa. Então, deixa eu voltar aqui para o 128. Você pode ter aqui, por exemplo, a data de compra do produto, a data de validade, o número de série, digamos assim, o número do lote, o número do pedido, onde foi produzido e por aí vai, né? Então, quanto mais código, ou seja, quanto mais número, mais informação que você pode ter ali naquele código do produto. E, por fim, a gente tem outro conhecido nosso, que é o QR Code. QR Code vem de Quick Response, ou resposta rápida. Tá? Aqui, repara que, por exemplo, o código de barra, ele é só horizontal, né? O código do QR Code, ele é 2D, ou seja, ele é tanto horizontal quanto vertical. Tá? Então, tem muito mais informação e você escaneia pelo celular, até pelo próprio celular você bate ali a imagem e o celular, muitas vezes, alguns já vêm com isso pré-instalado, outros você precisa instalar um softwarezinho para ele reconhecer, mas não deixa de ser um código de barra, tá? Um QR Code é um código de barra. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em mais uma questãozinha, estamos finalizando aqui a nossa aula. A codificação interna dos materiais estocados nos armazéns, depósitos ou almoxarifados é necessária para que a administração exerça o controle deles. Dentre as diversas formas de codificação, temos as seguintes: alfanumérico, sistema de codificação interna que engloba números e letras. E aqui é fácil, né, gente? Vamos lá. Alfanumérico, ou seja, tem alfabeto e tem número, né? Então, é números e letras, tá certo. Numérico, sistema de codificação interna que usa só número. E o código de barra, que é um símbolo legível em computadores e utilizado para armazenar unidades de informação.
Ele fala que existem cerca de 300 tipos diferentes de código de barra e os vistos nas embalagens do varejo é o EAN. E aqui lembrando que tem o 8, o 13, o 128, que nada mais é do que o número de números, né? Quantos números tem no código de barra. Show de bola, galera. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Nosso gabarito é a letra E. E é isso aí. Se você ficou até agora, não deixa de se inscrever lá no meu Instagram, no meu YouTube. Deixa esse like bacana, se inscreve no canal e principalmente dá uma olhada lá no meu canal do Telegram. Deixa eu voltar para mim aqui. Pessoal aqui que teve, diga assim, ficou até comigo aqui. Então, que horas? Eu tô até sem relógio aqui. Quase 11 horas da noite. Show de bola demais. Pessoal reclamando que a internet não está ajudando. Infelizmente não está ajudando, mas tô com a aula gravada aqui. Depois disponibilizo para a galera. Angélica, show de bola aqui, Angélica. Márcia Bezerril, Ingrid, Sara Regia, Patrícia Furutani, Elvis, Ingrid. Galera, muito obrigado aí pela presença, vocês terem acompanhado. Espero que vocês tenham curtido a aula. Show de bola. Prazerzaço estar com vocês e até a próxima, né? Até a próxima aula aí. Mandem lá no Telegram o que vocês acharam, o que vocês querem que eu aborde aí mais pra frente. E é isso aí, galera. Um grande abraço, beijão pra vocês. Vamos que vamos!